E em clima de fim de ano e de fim de festa com o fim do DCU, recebemos um filme que é bem água com açúcar e que se limita bem às águas rasas. E mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos um review de Aquaman e o Reino Perdido com spoilers, então se você ainda está interessado em ver esse filme e prestigiar ele no cinema, mesmo sabendo do fracasso retumbante que ele vai dar em questão de bilheterias, assim como todos os anteriores que veio desse ano. Então, vá ver o filme antes e tire suas conclusões e venha debater comigo aqui agora, porque aqui os spoilers estão liberados e vamos lá. Mas antes mesmo de falar de Aquaman e o Reino Perdido, vamos corrigir um deslize meu, que em 2018 eu acabei deixando passar de comentar o primeiro filme do Aquaman, aquele filme surpreendentemente bilionário e único do DCU, desse universo compartilhado da DC, que começou lá em Homem de Aço, em 2013, e que termina agora, 10 anos depois, em 2023, com Aquaman e o Reino Perdido. E eu não sei porquê, eu não tenho uma desculpa e eu também não faço a mínima ideia do porque eu deixei passar de comentar esse filme aqui no canal. Mas vamos fazer um recap? Então eu vou comentar de uma forma bem resumida o que eu acho sobre o primeiro filme antes de começar a falar propriamente desse segundo. Eu gosto demais daquele primeiro filme. Apesar dele ser muito básico, eu acho que ele é extremamente competente em tudo que ele se propõe. Ele é um filme bem clichêzão de história, de um rei, de todo herói que se torna um rei ou uma coisa do tipo, meio a lá Rei Leão da vida. Ele é extremamente brega e galhofa e colorido e muito divertido. Eu acho que a visão do James Wan sobre todo esse universo do Aquaman bem mais interessante de se ver em comparação à versão do Zack Snyder apresentada em Batman vs Superman, né, e a sua primeira aparição lá, com aquela ceninha bem breve do Jason Momoa, e também no, né, Zack Snyder Justice League, que não vamos comentar, que vocês já sabem. Então, considerando tudo aquilo, apesar do Aquaman ter aquele deslize que todo mundo, geralmente a galera comenta, não, o Aquaman não visitou a Atlântida lá em Liga da Justiça. Ele só visitou lugares bem abandonados lá no fundo do mar, aleatoriamente, conversou com o Vulco. E aquela parte também que a Mera tá protegendo a caixa materna e os Caramba 4 não é Atlântida, é um lugar bem afastado de Atlântida. Então não tem erro de continuidade nesse sentido. Tem um erro de continuidade de furo de roteiro na questão dos pais da Mera, né? Que na Liga da Justiça do Snyder, ela comenta que os pais dela morreram em guerra e no filme do Aquaman o pai dela tá vivaço lá, o rei Nereus ali, né? O rei de Shebel, rei soberano de Shebel, e daí você fica meio... é o quê? E, né, obviamente também tem questões que foram, né, ultrapassadas e que bom que foram mudadas do Zack Snyder Justice League pro Aquaman, que é toda aquela questão das bolhas, né? Porque é completamente desnecessário. É a mesma coisa do porquê que a galera não tranca as portas desse sitcom. Porque isso ia comer tempo desnecessário da narrativa e da trama. A gente não precisa ficar vendo isso, então é meio chato e, né, é contraproducente. Você ficar, né, tendo que... Porra, toda hora tem que ter um personagem que tem a habilidade da Mera pra manipular água, para as pessoas poderem conversar, sendo que vai pelo mais simples. As pessoas conversam embaixo d'água e foda-se, segue a vida. Fora todo o tratamento visual, que é muito melhor e muito mais colorido e muito mais inventivo, o que é elaborado pelo James Wan, que poderia ser mais Aquaman do que um uniforme laranja e verde com um tridente, cavalos marinhos, ter o tutututuzinho lá do Aquaman lá do Super Amigos ser apresentado visualmente de uma forma bem convincente e nada, pelo menos não tão ridículo. É um filme que ele sabe do ridículo que o Aquaman é cercado e ele abraça com força, sem ser também uma questão satírica ou piada de mau gosto ou algo meio Thor, Amor e Trovão da vida. Ele é uma história bem básica, bem clichêzão do rei indo assumir seu trono, mas ele funciona muito bem, a jornada dele é simples, mas é muito competente. O personagem, ele muda um pouco daquele bad boy todo solitário, que só vai ajudar as pessoas lá em pontos muito isolados do mundo, lá que a gente vê em Liga da Justiça, para eles finalmente, né, a gente vê um pouco mais do lado humano dele, um pouco mais de Jason Momoa um pouco também. Então, as cenas de luta são incríveis, são muito bem elaboradas, muito bem dirigidas. O James Wan, ele brilha nessas horas. A invasão lá do submarino, as lutas contra o Arraia Negra, a luta contra o Mestre dos Oceanos, toda aquela guerra que acontece lá no clímax do filme. É muito interessante, é muito legal. As cores vivas,
abraça o ridículo, tem até fogo, tem a porra de um bagulho pegando fogo no meio do filme, tem lava embaixo d'água e você fica, what? Mas pelo menos o personagem tem um desenvolvimento, toda a questão que ele tem envolvendo suas emoções em relação à mãe que nunca a viu e sempre foi criado sozinho pelo pai. Até a gente saber lá pro meio do filme que a Atlanta tá viva, que ela sobreviveu à sua execução e foi parar na Terra Oca lá. E daí acaba sendo encontrado pelo Aquaman e pela Mera lá durante sua aventura. E acabar que esse Aquaman é um dos poucos heróis, pelo menos desse universo, que tem os dois pais vivos, olha só. E eles podem viver felizes. Desde o começo do filme até o final do filme, meio que como se fosse uma história de amor dos dois, da Atlanta e do Thomas Curry. Apesar de o nosso protagonista estar sendo enfiado à força nessa história, por pressão maior do Vulco e da Mera, e também pela coisa megalomaníaca de ter que salvar o mundo, como de praxe em história do super-herói, e também como de praxe em histórias que tem uma jornada do herói, como é também esse caso, a gente acaba entendendo os dramas do personagem, questões emocionais não resolvidas com sua mãe, e a gente entende mais lá pro que eu considero a melhor cena do filme, que é quando ele vai lá enfrentar o Kraken e pegar o tridente de Atlan e se provar digno de ser rei, que ali a gente finalmente entende por que mesmo sendo enfiado à força, mesmo ele não querendo estar nada relacionado com a Atlântida, ele querendo estar afastado, viver sua vida, no máximo salvar umas pessoas o máximo que puder, mas sem desprender do seu happy hour da vida e conviver com seu pai de vez em quando. Ali a gente entende o personagem, a gente vê o que ele é, o porquê que ele tá lutando, o porquê que ele é o que é e o porquê que ele vai sacrificar, o porquê ele é o herói da história e ele vai lá enfrentar o Orm, Mestre dos Oceanos e vai impedir toda a invasão de Atlântida e dos Mestres dos Oceanos e os Sete Mares sobre o povo da superfície, que né, ele sempre conviveu com o povo da superfície, então a gente já meio que entende. Então eu acho bacana, todos os personagens ali são bem legais. O Abdul-Mateen segundo lá, ele é bacana com uma Raia Negra, apesar de eu achar ele nesse primeiro filme um pouco canastrão demais em certos momentos. Patrick Wilson manda bem, ele é um bom vilão, competente, mas também não é nada muito surpreendente, nada muito fora do comum. A Mera Amber Heard manda bem, apesar das circunstâncias e de várias coisas não relacionadas ao filme em si. A Amber Heard manda bem como Mera, a personagem é legal, é bacana, tem vários momentos badass. E desde a primeira vez que eu vi no cinema, eu sempre achava que as cenas de ação dela são incríveis, podia ter bem mais, e podia aparecer bem mais ela com o uniforme, com a coroa dela e tal. Aquele uniforme é bem bonito. Os dois são igualmente lindos, tanto da versão do Snyder Cut quanto essa versão do Aquaman feito pelo James Wan. Mas obviamente aquele filme também não é livre de defeitos. O Jason Momoa às vezes se passa um pouquinho, às vezes dá uma, né? Já em Snyder Cut, apesar de ele ser um pouco mais sério, um pouco mais comedido e ser um personagem, querendo ou não, acaba brilhando menos em relação a todos os outros personagens da Liga, pelo menos na minha visão. Mas ele ainda é um bom personagem lá. Ainda assim, né, acaba escapando uns mamém da vida, né, umas coisas meio que a gente não entende, né, personalidade de Jason Momoa, que acaba transpassando o personagem em si. Aqui também rola isso vez ou outra, mas pelo menos dão certas outras camadas pro personagem, ele não fica só sendo Jason Momoa. Às vezes mostra a sua perspicácia, às vezes mostra o seu lado bobão, às vezes mostra o seu lado inteligente de certas culturas, várias histórias que foram passadas, ensinadas pelo seu pai, o Thomas Curry. Então ele não fica limitado a um único ponto. Isso pelo menos dá pra dizer naquele primeiro filme. Tem cenas que acabam passando do ponto também do ridículo e da galhofa e brega, com certas músicas meio deslocadas, que deixam a cena bem involuntariamente cômica em vez de maneira. Imaginamos que é pelo menos essa era a intenção. Aquela piadinha que volta do Pinóquio também é completamente forçada e completamente sem sentido, que tipo, beleza ele lá fazer um negócio ali pra salvar sua vida e se esconder dentro de uma baleia lá com a Mera, lá pra fugir do Orm. Mas, convenientemente a Mera ganhar um livro de uma criança do nada lá na Sicília sobre Pinóquio, pode falar lá, não sei o que, a Sicília adora Pinóquio, não sei o que, tem várias coisas. Mas, pô, é muito forçado uma criança comprar um livro de Pinóquio da Pamera só pra... Muito necessário. Mas como conjunto geral, ele é um ótimo filme, eu adoro ele. Um dos melhores pra mim do DCU. É o meu sexto favorito e ainda se mantém, né, considerando só filmes, até porque DCU só tem uma série, né, que é o Pacificador. Ele tem um visual colorido, deslumbrante e maravilhoso. E não tem vergonha, vai lá, fala debaixo d'água mesmo. Tem fogo também embaixo d'água, meio Bob Esponja, que também se passa. Tem umas coisas meio brega.
mas a história funciona, a jornada é legal, tem desenvolvimento de personagem, os personagens são bacanas, William Dafoe é bacana, como o Vulco, todos os personagens são bacanas, Aquaman, Mera, Orm, Mestre dos Oceanos, o Thomas Curry com a Atlana, todos são bem bacanas, o Nereus também, lá do Dolph Lundgren, ele é ok. Um ótimo filme com vários momentos épicos, vários momentos galhofa, alguns momentos que se passam do ponto, mas no conjunto geral da obra, ele é um ótimo filme e pra mim, maravilhoso e gosto de reassisti-lo, ele pra mim é extremamente divertido. Agora, falando de Aquaman e o Reino Perdido, agora a coisa complica, porque, né, vamos, antes de, né, pô, filme em si, vamos combinar que esse filme tá zicado. Tá completamente fora de sintonia, fora de timing, fora de sincronia, tá completamente deixado ao relento à beira da praia. Dado que o primeiro filme, surpreendentemente, de um personagem totalmente renegado e totalmente feito de piada e de esculacho há muitos e muitos anos, percorrendo Super Amigos e essa virando uma piada recorrente em diversas mídias e histórias que não tem nada a ver com super-heróis, o personagem que era simplesmente uma piada ter se tornado um grande herói ao ponto de ter feito um filme bilionário e ser o filme que se tornou o mais bem sucedido de todo esse universo, mesmo quando ele acaba, é loucura e dado obviamente esse sucesso, a continuação era mais do que óbvia, com James Wan ainda na direção e todo o elenco possível se mantendo nele. Mas, apesar do filme do Aquaman lá em 2018 ser um filme meio básico e com vários clichês de herói, clichê de jornada do herói, clichê de jornada de rei, ele estava num contexto bem favorável. Ele ainda não estava nessa saturação proeminente de super-heróis como estamos vivendo hoje em dia. Mesmo desse seu estando atrasado em relação ao MCU, com muitas aspas, né, tendo filmes de origem enquanto tava, sei lá, tendo o terceiro filme de não ser o personagem aleatório da Marvel. O Aquaman tava tendo seu primeiro filme, Flash penando pra ter o primeiro filme, Superman nunca tendo seu segundo filme, o Batman nunca tendo seu primeiro filme, e vai aí por essas coisas. Agora, o filme que a gente teve os primeiros vislumbres dele lá na DC Fandom no auge da pandemia em 2020, com artes conceituais e por aí vai, já que, né, ainda tava bem no comecinho da produção. Agora, pro filme sair em 2023, o contexto é completamente outro, por bem ou por mal, mesmo se ele fosse excelente, fosse mediano, se é tenebroso, não importa a sua visão desse filme, ele tá completamente num contexto desfavorável, e eu não tô dando desculpa, é só fatos. E continuando a relatar os fatos sem passar pano, como pode estar parecendo, além dessa tal saturação do gênero super-heróis que está hoje em dia e que, né, só tem fracassado nesse ano, e só dois que foram obviamente bem excelentes e conseguiram se performar melhor, que foi através do Aranhaverso e Guardiões Volume 3, todo o resto, né, se deu mal pra cacete. Mesmo tendo gostado de Shazam Fúria dos Deuses, mesmo tendo gostado com várias ressalvas de Flash, e agora o resto aqui eu nem me lembro o que rolou esse ano. Com todos esses anos de delay e de atrasos de filmagens, atrasos de refilmagens e atrasos de data de lançamento desse filme, que era para ser depois de Flash, depois voltou a ser antes, depois voltou a ser depois, nem lembro mais o que era o plano originalmente, e a gente só teve, como falei anteriormente, vislumbres dele em 2020, passei agora em 2023. Nesse meio tempo, o Aquaman passou por 3 gestões diferentes. Lá do Walter Amado, lá que fazia bosta pra caralho, e que, né, saiu por conta lá daquele rolo de Batgirl e Batman Michael Keaton e coisas do Flash e outras coisas lá que ele não se importa, nem se importa mais. Daí passou pelo Michael De Luca e Pan Abd, né, que ainda meio que lá o Warner Bros. Gerenciando, enquanto ainda estavam, né, obviamente enquanto o James Gunn ainda estava fazendo seu Esquadrão Suicida e já ainda mais ou menos vendo o que ele ia fazer, considerando essa tal proposta de ser o presidente da DC Studios, sendo apartada da Warner Bros. Finalmente a DC sendo apartada da Warner Bros. E não tendo mais que ficar naquela situação caótica. Até tudo isso, até finalmente agora sair pela gestão ainda da DC Studios, né? Além de tudo isso, passar pelas essas 3 gestões, já estando nessa terceira e atual gestão, vai lá e provavelmente por pressões de acionistas, o James Gunn vai lá e no começo desse mesmo ano, tendo 4 filmes para lançar, ele vai lá
e já anuncia que esse universo já tá mal afadado e cancelado e já acabou, já morreu. E já não tinha mais o que fazer, já entregou esse universo à merda. Porque basicamente já tinha anunciado um monte de filme, um monte de série de vários personagens, alguns consagrados e vários outros meio malucos aí, lado B, lado Z, que James Gunn adora e que a gente também de vez em quando adora. Mas que claramente não se relacionava nada com esse DCU. E que, né, a gente já sabia que Henry Cavill já não voltava mais com o Superman, dado o fracasso de Adão Negro. E Ben Affleck também já tava fazendo as participações dele só por contra-cheque, porque também já tava de saco cheio, já não tava gostando mais de ser Batman, e, né, dado os rolos psicológicos dele lá, que ele passou por, né, Ana de Armas, bebida, alcoólica, os caramba 4. Gal Gadot, Patty Jenkins que brigou pra Mulher Maravilha 13, deu treta. Gal Gadot não faz Mulher Maravilha se não for com a Patty Jenkins, então já era. A Trindade morreu. Não, o Superman já era. Já desandou esse universo. Já a Trindade como o resto também, então esse universo já era. Fora o Ezra Miller fazendo um monte de bosta lá, que a gente já sabe. Então restou todos esses filmes, inclusive esse do Aquaman, né? O maior sucesso deles, continuar com todo esse contexto aí, merda aí. Apesar de eu me interessar pelos filmes, e que você já sabe muito bem como eu critico, como na Marvel vários filmes não são filmes, são basicamente tapa-buracos para apresentar conceitos e personagens e coisas a serem reaproveitadas para um futuro épico que virá ou que nunca vem, sei lá. A gente já sabe, o desastre também já tá rolando lá. Apesar de que realmente o DCU, vamos combinar, ele não teve uma continuidade, uma gestão de expectativa também de uma forma extremamente competente sendo aplicada. Definitivamente. O Snyder queria fazer uma coisa, o David Ayer tentava acompanhar, mas ele já deu bosta lá em Batman vs Superman com a recepção e bilheteria que não deu bilhão. Então a Warner já se desesperou e já meteu pelas mãos já logo no começo. Então daí já transformou a merda do David Ayer em uma merda maior ainda, ele dando pra um estúdio de clipes terminar o filme e deixar ele mais Guardiões da Galáxia. E depois, né, a Mulher Maravilha acabou saindo bem sucedida de uma forma isolada. E daí foi acontecendo. Mas uma grande continuidade, uma saga sendo elaborada e conexão clara e visível entre todos os projetos e todos os filmes, claramente não tinha. Apesar de que tinha uma vantagem que os diretores, roteiristas tinham maior liberdade para criar suas próprias visões sobre esses personagens e tentar criar a melhor experiência possível com seus próprios projetos e se focar neles em vez de criar coisas tapa-buracos né, só para preencher lacuna, calendário, para quem sabe dar dinheirinho, para quem sabe o próximo filme dar mais dinheiro. Mas não rolava isso. Só que, né, a gente sabe como o público ele é meio volátil, então não é todo mundo que vai ser que nem eu, que amo esses personagens pelos personagens, e eu tô indo ver os filmes pelo que eles se propõem e querem nos apresentar e tentar ver da melhor maneira possível, mas também, não, obviamente, não tentando esperar a melhor obra-prima do mundo a cada filme, e, né, sempre controlando a expectativa para não se decepcionar muito. Mas, né, a galera já perdeu a mão. Todos os desastres, a galera já não estava acompanhando já faz muito tempo. Desde o Aquaman não se fazia mais bilhão, nem 500 milhões. Então só fracasso, fracasso, fracasso. Mesmo tendo filmes bons nesse meio tempo. E com esse anúncio desse novo DCU, em vez de DCU, já estava bem visível que esse universo estava morto. E que ninguém devia mais se importar com ele. Eu ainda me importava com os filmes e fui lá ver e prestigiar eles na estreia. Estava lá na quarta-feira. Apesar de que, obviamente, esses filmes sofreram de baixo marketing, inclusive também, porque marketing praticamente nulo, tirando o Flash, que gastaram tudo no Flash, mas deu uma bomba maior ainda, no sentido negativo. Mas o Aquaman, Besouro Azul, puta que pariu. A Warner cagou e andou, ao ponto que eu também eu tava meio que... Foda-se, sei lá, eu tava querendo ver os filmes, mas... Saiu os trailers, baixas visualizações, ainda meio que, né, dado a situação caótica também, né, tipo, não tava esperando grandes coisas desses filmes, incluindo esse, mas ainda assim os trailers estavam entregando algo bacana e parecia que seria um filme maneiro. Mas ainda assim, dado que esse universo já estava praticamente morto, a galera foi bem menos em peso ainda ver os filmes no cinema, então, Shazam, Fúria dos Deuses, Flash, Besouro Azul, Aquaman... Caralho, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Então,
é triste. E o que é mais triste ainda é que esse último filme também não ser grande coisa. E além de tudo isso, soma-se ao fato de toda aquela treta Amber Heard e Johnny Depp. Que de forma bem em passant, né, pra gente não se alongar muito nessa merda, digamos que dá pra ver de forma bem clara e, né, sem apontar lados, que os dois são pessoas extremamente horríveis de se conviver. Duas bombas relógios que claramente não dão certo juntos e que a gente só comprovou que, né, só dá merda e só gerou mídia e só bosta e gerou mais coisa e polêmica em volta desse filme, que também já sobrecarregou e ficou pior ainda a situação dele, virou uma bola de neve sem fim, então a situação não estava boa para Aquaman e Reino Perdido de qualquer maneira. Então, mas aí, e o filme? No que deu? Ele é definitivamente um filme. É aquele famoso meme, definitivamente um filme, porque eu achei extremamente ok, mediano, qualquer coisa. Bem quase que inodoro e sem sabor, e sem... não tem grandes coisas que me desagradam, mas ao mesmo tempo não tem nada que me agrada. Virou um negócio que virou quase nada. O Aquaman, apesar de muito tempo ele ter sido tratado como uma piada, uma grande piada, no universo DC e fora dele, ele é um personagem que gera grandes conceitos e grandes histórias, assim como a gente viu nos 952, né, com o Geoff Johns e o Ivan Reis desenhando, que isso daqui, essa fase é maravilhosa. Antes que perguntem, eu não li nada muito além disso, não li nada da fase do Peter David e coisas muito além disso, sei lá, uma graphic novel da DC Teens da Mera, e também o começo do Aquaman na DC Renascimento. Inclusive tem umas coisas interessantes, mas eu só li bem, sei lá, umas 10 edições no máximo. Mas ele é um grande personagem que pode gerar grandes frutos e gerar grandes histórias, como já disse aqui. Então, material tinha para criar coisas boas para esse filme. Só que, obviamente, ele não faz nada da melhor maneira possível. Ele tem grandes ideias, mas executadas da pior maneira possível. Até porque esse filme, eu considero ele... Pode ser uma parada meio... Dependendo da vertente, pode ser uma coisa ruim, uma coisa muito ruim, uma coisa muito boa, dependendo da sua visão. E depende da vertente que você quer abordar, mas ele é bem em sessão da tarde. Só que a vertente de ser um filme bem... qualquer coisa e bem esquecível que você assiste para passar o tempo à tarde, quando você é criança. Mas quando passa uns 10 minutos, você não lembra muito dele. Porque ele não tem nada de muito marcante ou muito substancial em questão de absolutamente nada. Desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de trama, desenvolvimento de quase nada. O que salva muito nesse filme é toda a questão visual que a gente já conhece, viu desde o primeiro filme e que aqui continua, que é muito bacana, que o James Wan ele teve mais liberdade, digamos assim, porque o primeiro filme, apesar de eu gostar muito dele, ainda também umas coisas que me incomodavam um pouco é que, apesar de ser um filme do Aquaman, ainda a gente vê muito ainda ele como um cara da superfície, ele ainda também se trata como um cara da superfície, e a gente vê bem pouco de Atlântida e eu queria ver bem mais, e ver como que é esse cotidiano, a civilização, as pessoas convivendo nela, ver mais de Atlântida, ver a Atlântida viva e os personagens vivendo nela e tendo histórias lá. E aqui a gente tem um pouco mais disso, apesar de ter muito mais também coisas lá na superfície, porque é mais fácil e não exige os atores ficarem naqueles ganchos e fingindo que estão nadando. Em tela verde, obviamente. E o CGI é extremamente competente em 90% do filme. Tirando, obviamente, vez ou outra que personagens viram bonecos de CGI, tipo o Atlana, que às vezes vira uma coisa tão bizarra desde o trailer que parecia completamente um bicho e não parecia um ser humano se mexendo. E também umas cenas, principalmente mais pro final do filme, em que dá pra ver claramente uma tela verde bem desfocada e de uma maneira bem pobre, e você vê que os caras não se deram muito ao trabalho de criar um contraste, criar o ator, a iluminação está condizente com esse fundo verde e tudo está, né, uma ambiência conjunto. Não se deram muito bem esse trabalho, apesar de que parecia que, né, o filme já tem muita coisa rodada já faz muito tempo, então tempo eles tinham o James Wan teve bastante para renderizar e aperfeiçoar esses efeitos especiais. Então 90% do filme ele sai bem nesse quesito. Mas como já falei, em questão de história e de personagens, os personagens não se importam muito com eles nesse filme. O Aquaman,
o Arthur Curry, ele não é o Aquaman, e nem o Arthur Curry. Aqui é completamente Jason Momoa sendo Jason Momoa. Jason Momoa, você é um cara muito bacana. Na primeira Comic Con em 2014, quando eu tava lá com meu amigo, naquela CCXP ainda muito várzea, a gente conseguiu entrar naquele painel sem fila nenhuma, de uma maneira completamente seguindo a nossa vida, sendo feliz, crianças felizes, adolescentes felizes, a gente conseguindo ficar bem pertinho de você. Você é um cara bacana, muito legal, mas realmente você não é um grande ator. Obviamente a gente já sabe muito bem disso, né? Muita gente conhece ele por causa de Khal Drogo, lá do Game of Thrones. Eu nunca assisti Game of Thrones, então não posso dizer nada. Muita gente diz que ele tá horrível lá nesse último Velozes e Furiosos. Eu não tenho como dizer também, porque eu não assisto Velozes e Furiosos porque eu odeio essa franquia. Acho um lixo retumbante de entretenimento muito pobre. Mas dado o que eu vi dele, né, que é basicamente os filmes da Liga da Justiça, né, BVS, Liga da Justiça do Zack Snyder, que é a versão lixo que a gente não comenta muito, a gente tenta esquecer. E agora no Aquaman e nesse Aquaman Reino Perdido, dá pra ver que esse realmente não é um grande ator. Ele não tem lá muito desenvoltura pra criar camadas pro seu personagem. Porque aqui ele tá sendo só ele mesmo e não tá mais atuando propriamente. Até porque, dado lá, mostrando lá roteiro e história desse filme, Jason Momoa tá enfiado lá no meio. Ele, obviamente que não em muita coisa. Ou em muita coisa também, não sei. Mas as coisas que a gente sabe que ele enfiou a mão tá bem visível. Que é basicamente aquela cena completamente aleatória e desnecessária dele andando de moto e girando nesse filme. A gente fica... Hã? Por quê? Porque o Jason Momoa gosta dessas porra e ele quer ser o Lobo, e ele quer ser o Lobo há muito tempo, e provavelmente ele vai ser pelo James Gunn lá no novo DCU. É basicamente isso, é só um gostinho pra gente já saber como é que ele vai ser ele mesmo sendo caracterizado futuramente como Lobo. O que a gente pelo menos viu nos outros dois filmes é que a gente não vê mais. Não tem mais drama, não tem mais sentir peso das coisas que ele faz, consequências, rancores, mágoas. A gente não vê. Isso se aplica a todo o resto do elenco também, que pelo menos eles estão bem caracterizados como seus personagens desde antes, mas também ninguém se destaca muito. O Worm do Patrick Wilson, ele tá legal, mas tipo, ele tá ok, ele tá... um personagem que ele é bem contido, ele serve muito. O próprio filme faz o paralelo, que é basicamente um Thor e Loki. Eles falam isso no filme, chamam o Worm de Loki. E... eu não acredito que eu tô fazendo isso, mas o Thor, o Mundo Sombrio, que é aquele filme que todo mundo odeia, e que eu acho que ele é um puta filme ruim, mas muito subestimado do MCU, porque ele é ruim pra caramba. Mas ele é muito melhor do que muitas outras coisas, é bem mais divertido do que muita gente vê. Mas a relação de Thor e Loki funciona muito bem naquele filme, e aqui nem tanto. Até porque o personagem também do Patrick Wilson, dada essa paralela que o próprio filme nos faz fazer, ele não é tão divertido e cativante e deslumbrante como seria essa versão de Loki ou de Homem-Mestre dos Oceanos. É um personagem que ele é muito contido, ele é muito sério, ele é muito ganancioso, ele é um personagem muito egomaníaco, que quer ser rei, que queria dominar a porra toda lá no último filme. E aqui ele se vê frustrado porque o cara que assumiu o posto dele assumiu a mulher dele e assumiu a vida inteira dele, que era o irmão perdido que ele sempre odiava. Pegou as coisas dele e ele nem se importa com essas coisas, que tirou tudo da vida dele. E agora ele tá na merda e fica, caralho, agora eu tenho que trabalhar com esse bosta, e que roubou toda a minha vida. Mas só que não cativa muito. A caracterização dele não passa muito além disso, e a gente não se importa muito. Tá? Apesar de que ele salva muito também dessa interação entre os dois, já que o Jason Momoa só tá fazendo Jason Momoices. Atlana aparece de vez em quando. E é isso, pra fazer nada com quase nada, dar uns discursinhos e falar coisas aleatórias. O pai do maluco lá também não serve nem pra ser um cara pra ficar na geladeira. Porque, né, o que a gente esperaria também, dadas as histórias do Aquaman, é que poderia gerar nesse filme algo de grande dramaticidade, carga emocional, algo pesado, que talvez seria aquela tal continuação maior e grandiosa, com peso maior, que as coisas desandassem, não tivesse também um final tão feliz, e que o personagem não vencesse em tudo. E já que nos quadrinhos o pai do Aquaman já morreu algumas vezes, o filho do Aquaman, Arthur Jr., também já morreu,
E também o Arthur também já perdeu a mão dele e colocou um gancho. Como já ficou há vários anos, inclusive na fase do Peter David, e aquela fase, e também aquela versão conhecidíssima da Liga da Justiça da série animada. Obviamente não acontece nada disso no filme. Não tem peso. Não esperava algo denso, um filme de desenvolvimento de personagem extremamente denso na sua psicologia, em que conflito interno e conflito externo se entrelaçam de uma maneira intrínseca e natural, de uma forma que a gente visse o personagem se engrandecer apesar das perdas e tudo mais, e dos sacrifícios. Aqui não tem nada disso, então ele não perde o pai, não perde o filho e nem perde a mão. Tudo termina como quase que começou. Só tem uma coisinha lá que também dá pra fazer um paralelo muito grande com Pantera Negra. Que dá pra fazer vários paralelos com Pantera Negra. Já que ambos são personagens reis soberanos de civilizações com alto potencial bélico e de tecnologia extremamente avançada, ocultos da sociedade, seja na África ou seja no fundo do mar, e que ambos tiveram filmes de grande sucesso, bilionários, que geraram altas famas para os seus atores que fizeram seus protagonistas, mas que deram um caos completo nos bastidores de suas continuações e deram histórias bem insípidas e sem sal, desprovidas de qualquer sentimento profundo sobre eles. Então, tanto quanto a Wakanda Forever, tanto quanto esse Aquaman e o Reino Perdido, são filmes bem que saíram até bem dado o caos dos bastidores, mas que não passam de filmecos bem qualquer coisa, que só servem no máximo para passar um tempo quase que inofensivo, mas que não geram grandes coisas, não te agridem, mas também não te geram grandes recompensas nessas 2 horas e pouco que você está assistindo eles. E o começo desse filme ele é tão qualquer coisa destrambelhado, porque ele começa tão bobão e tão nada a ver, porque a primeira cena de ação do primeiro filme é extremamente insano do quão ela é bem conduzida e te enche os olhos ao apreciar ela, e ela é incrível, porque obviamente o Aquaman tá enfrentando todos aqueles mercenários lá do Arraia Negra, não tá apresentando nenhum tipo de desafio pra ele, tirando o fato que esses caras estão usando arma de fogo e o Aquaman não é a prova de balas, assim como o Superman. Tirando esse único fato, que ainda assim ele consegue desviar das balas facilmente, nenhum desses personagens estão gerando grandes riscos pra ele. Mas ainda assim, o James Wan vai lá e faz uma grande cena de ação, pra gente se prender e a gente tá imerso na história dele desde o começo. Mas aqui nesse segundo filme, o filme ele começa com uma autoconsciência de toda a ridiculice e as piadas que o Aquaman sofreu de toda a sua história e fora dela. Mas ele não faz muito para subverter ela, porque acaba reverberando um pouco quão ridícula ele ainda permanece sem abraçá-la de uma forma interessante, sim de uma forma meio xoxa e meio Thor, Amor e Trovão da vida. Porque ele tá lá, beleza, tá feliz da vida com o filho dele, daí conta a história dele lá indo salvar a galerinha de uma maneira, assim como nesse... Um monte de maluco também invadindo barco aleatoriamente, sem contexto nenhum, que não apresenta nenhum desafio para ele, assim como antes. Mas aqui a cena de ação é completamente qualquer coisa, coreografia de cena, impacto das porradas, nada te gera interesse. E também é entrecortado com ele contando a história pra criança, batendo nos bonecos, e a gente fica meio... O começo do filme é tão destrambelhado e tão desinteressante na forma em como se apresentar esse cotidiano, novo cotidiano do nosso protagonista, como também em fazer uma segunda introdução que, se a primeira é totalmente patética e ridícula e completamente galhofa ao extremo ao ponto de remeter muito a Thor, Amor e Trovão, na segunda introdução aparece lá o Dr. Shin com o Raia Negra e tem uma ceninha meio terrorzinho de shopping center igualmente desinteressante. Até começar todo o drama do filme, que meio que é inexistente. Porque se tem uma coisa que dá para apontar como diferente para esse filme, é que explora um pouco mais algo que eu considerava um pouco defeituoso no primeiro filme, que é algo que me incomodava desde a primeira vista e todas as vezes que eu revi o filme, que é como é tão tratado de uma forma tão relegada a questão ambiental e ecológica do Aquaman, porque quando o Aquaman lá é preso no primeiro filme e ele tem que confrontar pela primeira vez o Orm,
Ambos têm um discurso, o Orm apresenta seus pontos, mostra como a sociedade é podre, filha da puta, os seres humanos são horríveis, só servem pra se reproduzir, criar coisas e destruir o mundo e criar lixo. Um vilão com um ponto extremamente válido, que vai lá e o Aquaman fica sem argumento e rebate da maneira mais fugindo do assunto possível, que é basicamente falando que o Orm estaria fazendo genocídio ao matar seres da superfície. Que vamos combinar que em história de super-heróis isso não é grande coisa. Qualquer vilão que se preze vai querer fazer um genocídio uma vez ou outra, só pra variar. E daí vai lá esse filme, algo que ele poderia, né, já que ele se propôs a abordar essa questão mais profundamente. Não é tão profundamente, porque ele não entra tão de cabeça, porque ele só fica bem na superfície. Caralho, eu juro que eu tô tentando me conter em ficar fazendo piadinha de água e essas coisas, mas tá foda. Releve. Que é apontado toda a questão que é, né, não só a gente ficar tacando lixo na água, mas como a gente, né, tá destroçando a nossa camada de ozônio e toda a questão da efeito estufa e aquecimento global. E cada vez mais a gente tá sentindo na pele todo dia, fritando nossa pele. Nossa, que calor desgraçado. A gente não consegue, mesmo ficando pelado em casa, a gente tá fritando e não aguenta mais. E sim, ainda continua branquelo, mesmo o sol tacando fogo na minha cara. Somando-se a isso também, já que agora o vilão principal não é mais o Orm, ele agora é só meio que um Loki da vida, que as partes de traição dele são bem fracas, mas já comento mais sobre isso. Mas agora, finalmente, agora o capanga do filme anterior se torna o vilão principal, que é o Nêmesis maior conhecido do Aquaman, que é o Arraia Negra. E que desde o primeiro filme eu achava esse visual já extremamente bacana, uma adaptação muito foda do visual dos quadrinhos, que ele é muito maneiro. Eu já gostava desse visual bem, digamos, Black Kamen Rider da vida, que não tinha algo que sempre acaba incomodando fãs puristas de quadrinhos como eu, de não ter o capacete prateado, mas eu acho que o capacete prateado naquele uniforme, naquele visual em si ia destoar muito. Mas daqui fizeram um visual mais quadrinesco ainda possível e conseguiu se tornar ainda melhor, deixou o perfeito ainda mais perfeito. E agora o Abdul Mateen ainda evoluiu na sua atuação, que ele é um grande ator, ele fez lá o Dr. Manhattan lá na série do Watchmen, ele tá fazendo diversos projetos, fez o Candyman também, ele é um grande ator, e aqui até que ele tá mandando bem melhor ainda do que em comparação ao primeiro filme, mas ele tá menos canastrão, mas ele também não tá. Também é o vilão principal, pero no mútil, porque continua sendo renegado a um capanga, de certa forma. Só que agora daquele rei do mal, das trevas de Necros. Tal do Reino Perdido, do título do filme. Então, apesar de ele ter mais do que motivo para ter uma rivalidade e extremo ódio pelos nossos protagonistas e gerar um antagonismo forte e foda, e gerar uma grande história, não bastasse isso, vai lá e coloca algo um pouco mais sobrenatural, coloca conceitos mais mirabolantes, que em si não seriam tão ruins se não fossem tão clichês e tão batidos, porque é mais uma camada de mais um reino desconhecido, de mais uma camada desse universo que a gente não, obviamente não teria como conhecer antes, e que sempre foi um segredo para Atlântida e não sei o que, e sempre é lendas, e acaba sendo descoberto da maneira mais porca possível por acidente por cientistas. Quer dizer, é meio que por acidente, porque lugar certo na hora certa, calotas polares foram derretendo conforme, né, o aquecimento global, que a gente já falou antes. E daí a Raia Negra convenientemente encontra o tridente preto lá, o tridente negro, quer que seja, e é possuído pelo tal do rei maluco lá que quer fazer libertar ele, e daí ele vai lá e fica roubando oricalco pelo mundo e fica, né, na fornalha pra fuder mais ainda nosso planeta só pra contentar a sua vingança pessoal contra o Aquaman. Ele quer matar tudo que ele ama e quer que seja. Ele só esqueceu que ele vive nesse mesmo planeta, ele não tem outro planeta pra viver, o Raia Negra. Ele esqueceu esse ponto. Que seria relevável já por ele estar possuído, mas é muito fraco, ainda assim é muito fraco. Então, fica meio... né? Porque, tipo, beleza, ele não estaria tão forte,
né, fala que o uniforme que deixava forte ele era aquele fornecido pelo Orm lá, que é o uniforme de Atlântida, que ele já se adaptou. Um monte de gente até reclamou lá no primeiro filme que, tipo, pô, guardava pro segundo, deixava ele só com um uniforme meio bélico de Atlântida e depois ele vira o Raia Negra, pra uma construção foda pro segundo filme. Não, foda-se, tem que ser desde o começo do filme, desde o primeiro filme mesmo, seja Raia Negra, daí no segundo ele seja Raia Negra, bola pra frente, vamos. Não fica enrolando não, pá. Vai que na continuação nem tem, tá ligado? É isso aí, tem que abraçar já o conceito de quadrinho e vamos nessa, e vai melhorando. Aí vai lá e fica com o olho verde e fica mais poderoso e fica ainda mais poderoso para ficar compatível com a força do Aquaman. Porque, né, a gente nem mais ou menos pensa, né, nossa, o Aquaman ele é forte pra caralho, né, e tal, os humanos não tem chance contra ele, mas agora ele tá sempre, pelo menos nessa história, tá um pouco mais contido em seres que também aguentam a pressão, né, do fundo dos mares, então a balança se equilibra e a gente vê que realmente ele não teria a menor chance contra um Superman. E por que ele sempre. Bom, a maioria das vezes apanha pra Mulher Maravilha. Mesmo com o tridente super ultra mega poderoso que a gente viu desde o primeiro filme, que upou ainda mais ele a uma escala muito mais foda. Mas ainda assim, o filme tinha material pra fazer drama interno e drama externo de uma forma muito foda. Que é basicamente uma vingança pessoal do Arraia Negra, já que o Aquaman deixou o pai dele pra morrer, não salvou ele porque, né, matou vários inocentes, caramba, como a gente viu no primeiro filme. Igual ele faz, o Aquaman é meio cuzão às vezes nos quadrinhos. Ele já tinha motivo. Isso daí já poderia gerar um filme de cumplicidade, se realmente se aprofundasse nisso, da cumplicidade moral, uma densidade psicológica, né, arrependimentos, mágoas. Daria pra fazer um filme psicologicamente foda, com dramas e consequências, daria. Com isso daí já estaria bom. Aí daí vai lá e, validamente, também tem essa questão ecológica, efeito estufa, poluindo os mares, essas caras quatro. Só que o filme não consegue fazer nenhuma das duas se encaixar direito. Porque a ameaça a gente não sente muito, porque o Arraia Negra, quando tem a chance de matar o pai do cara, pra, né, enfim, ficar kits, ele não mata, ele ainda tem que falar expositivamente porque que ele não mata. Pra gente saber, óbvio, né, porque a gente é muito burro pra interpretar alguma coisa. Ele vai lá, vou deixar você pro seu filho ver você morrendo, definhando até a morte. Mas a gente não sente em nenhum momento que ele vai morrer de verdade. Ele vai lá, né, resgatado a tempo e é recuperado a tempo e ele não se importa. A gente não tem a menor preocupação que o pai do Aquaman, o Thomas Curry, vai viver ou vai morrer. Não sente nada. Daí vai lá e sequestra o filho, né, o Arthur Júnior. E também a gente sabe muito bem que não vão matar um bebê num filme PG-13 feito pra família. A gente sabe. Então não acontece. E também não tem nenhum tipo de sacrifício no meio do filme dele perder a mão. Não tem. Porque afinal, como que vai ficar com a porra de um gancho e depois vai manejar a porra de um tridente mais poderoso da Terra? Não vai dar. Pra, né, se equilibrar o tridente preto lá, todo das trevas, os caras quatro. Então não tem como. Então, mesmo pro final do filme, que poderia gerar uma consequência, né? Ele tá lá lutando contra a Ragnar, bem no final do filme mesmo, ele vai lá e arrancar essa mão dele, mas também não se prestam a fazer qualquer coisa com o mínimo de consequência. Esquece. Além do fato, óbvio, que o Arraia Negra fudeu ainda mais esse planeta Terra do universo do DCU, porque ele ficou queimando o oricalco pra caralho e acelerou o processo do aquecimento global pra cacete. Ainda mais do que os seres humanos já estão fazendo corriqueiramente com, sei lá, quantos bilhões de carbono que a gente solta todo dia. O filme não tem muito mais a oferecer, porque drama não tem, consequências não tem, ligação com o universo inexistente. Teria participações de Batman nesse filme, foi gravado com Ben Affleck, quer dizer, foi gravado... virou uma bagunça, porque era pra ser antes de Flash, depois virou depois, virou antes, depois virou antes. Gravaram com o Michael Keaton, cortaram, porque na sessão teste ninguém entendeu porra nenhuma, porque a galera que viu Aquaman não necessariamente também viu a sessão teste de Flash e ficou uma bagunça pra galera que também as sessões teste desse filme foram péssimas. Daí vai lá e gravaram, chamaram o Ben Affleck e vazou sem querer. E daí não teve outra maneira além do Jason Momoa também postar nas redes sociais que gravou com o Ben Affleck. E também não vieram porra nenhuma porque a gente não vê essa cena e não acontece no filme. Vazou artes conceituais, que parece que provavelmente esse exército das trevas lá de Necros teria invadido um pouco a superfície
e o Batman teria usado aqueles maquinários super mega bilionários poderosos pra sair matando o máximo desse exército possível. Mas que obviamente não viu e ficou por isso mesmo e foda-se, e foi cortado. Qualquer tipo de conexão, já que é o último filme que ninguém, né? O universo já tá morto. Corta todos os laços e foda-se. Os outros filmes, mostrar a Mulher Maravilha com uma Deus Ex Machina, beleza. Pra salvar o Batman ou salvar o Shazam, beleza. Mas aqui não restou nada a não ser só o universo do Aquaman e deu por isso mesmo. O que também acho legítimo, mas seria legítimo se tivesse também servido para contar uma boa história, mas também não deu muito certo. Então essa disputa dessa rivalidade do Aquaman com a Raia Negra é até bacana de se ver. É legal, remete bem aos quadrinhos da vida. Como essa rivalidade é transpassada de tantos e tantos anos e com esse ódio mútuo. E que inclusive na fase do Renascimento é até jogado na cara do Raia Negra, tipo... Mano, você vai ficar até quanto tempo nessa porra desse negócio de querer se vingar de mim, mano? Vive sua vida, cara. A vida tem muito mais coisa pra se fazer. Caralho, você vai ficar até quando querendo me matar, mano? Não vai dar certo, porra. Sai. Vive tua vida, desgraça. E daí o Arraia Negra fica... Puta, é verdade, né? O que eu posso fazer além disso? Ele vai indo. Só que daí eu não li muito mais a partir disso. Eu tenho que algum dia pegar pra ler toda a fase do Renascimento pra tirar uma conclusão mais substancial. Tem umas briguinhas bacanas, umas cenas de lutas bacanas. E coreografias é uma outra interessante. Me decepciona um pouco como o Arraia Negra usa bem pouco os raios do capacete dele. Ele usa, luta ali, machuca a Mera, machuca o Worm e quase atira lá o negócio, mas daí vai lá na briga final que poderia ficar usando pra caralho e gerar uma cena ultra mega foda, bem coreografada. Bem ok, e daí vai lá o Aquaman já... Obviamente, é aquela coisa bem objetiva de herói, né? Você vai destruir a sua maior ameaça e vai quebrar o capacete dele já logo no começo da luta, mas poderia ter já uma luta um pouco mais interessante pra gente se ver, sabe? Então me decepcionou já um pouco nisso. Obviamente salva o bebê na última hora, que a gente já sabia que o bebê ia sobreviver. Então é isso, tá ligado? O Worm, ele fica com essa posição de coadjuvante que tem que meio que se redimir. E a gente fica... Eu ficava naquela... Pô, bom, beleza, já tá se prestando a ser um Loki da vida. Pô, faz umas coisas de Loki mais interessantes, tipo... Faz umas paradas bem de traição foda. Que a gente desconfie de você até o último momento que você se... né? Você não tá buscando redenção, não. Você ainda é um filho da puta, no fundo. E daí vai lá, as cenas que tem isso é tão frouxo. É tão desinteressante. Quando ele vai lá e vai deixar o Rei Nereus morrer e a gente... meio qualquer coisa, ceninha do negócio. O filme é muito previsível. O filme é tão inofensivo que você... Tem coisas que no começo e no meio dele a gente já sabe como o filme vai terminar. Essa piadinha lá do podrão, a gente já sabe que o Worm vai comer um podrão no final do filme. Essa porcaria lá do braço do bicho lá do caranguejo. Que poderia até ser um pra indicar arrancar a mão do Aquaman, mas aqui também não dá nisso. É só uma piada meio besta. Tem muita piada besta nesse filme, infelizmente. Essa parada de não confiar no Worm, daí não dar arma de fogo, ficar dando uma machadinha, mas só que vai lá e enfim dá arma de fogo pra ele lá no final. E... sei lá. É triste eu estar falando do filme da DC de uma forma tão desinteressante, mas o filme não ajuda muito mesmo, desculpe. E essas coisas de traição do Worm realmente também não gera emoção. Porque daí vai lá e daí... O maior vilão do filme também já é meio derrotado, meio fácil, porque despossui o Raia Negra, despossui o Worm, já que ele é um Atlante, ele naturalmente tem uma força maior por, né, ser um Atlante. Então vai lá e o maluco lá, que nem se prestei a decorar o nome daquele rei das trevas lá, de Necros, que um monte de gente, né, desde os três já comentava que, nossa, muito pastiche e cópia de Senhor dos Anéis e de Star Wars, da vida, os caramba 4. Eu não posso falar nada porque eu não gosto de Star Wars, eu não me interesso muito por esse universo e nem de Senhor dos Anéis. Então eu não posso falar nada além do visual que realmente parece muito com a galera fala na internet. E faz comparações visuais, óbvio. Então quando possui lá o Worm, a gente sabe muito bem que no final das... nossa, vai virar o vilão do filme, então vai a traição foda, ele vai virar o vilãozão do foda e vai gerar uma batalha mais foda. Não gera e ele se redime mesmo. E daí vai lá e aparece a porra lá do reizão lá maluco. E é derrotado da maneira mais fácil possível. Que vai lá e o Aquaman tenta jogar o próprio tridente preto em cima dele. Ele pega, ele joga o próprio tridente e faz aquele mesma coisa que fez com o pai
da Raia Negra, fala uma palavra meio, sei lá que porra era aquilo, e mata o maluco lá. Então, esse final é bem broxante, pra falar a verdade. Esse rei de Necros só também serviu pra desgastar também um conceito que poderia ter sido melhor abordado, como foi aqui na história do Rei Morto, que nos quadrinhos, pelo menos dessa fase do Geoff Johns e Van Halen, que basicamente mostra que o Rei Atlan, que é o antecedente do Aquaman, ele não era tão flor que se cheire assim, ele fez a merda lá de afundar a Atlântida e ele depois se refugiou e ficou lá parado, né? Não foi um sacrifício tão benevolente dele, não. No fim, ele era um filho da puta mesmo. E ele vai lá e ele renasce e quer reivindicar o trono dele anos e anos depois e quer lutar contra o Aquaman. Não, aqui o filme joga fora esse conceito e mostra que o Rei Atlan é meio que o... Era um rei bonzinho no final das contas que só fudeu depois esse... Esse filme realmente você vê como não traz camadas pra quase ninguém. Então, agora vamos comentar um ponto que eu tava querendo... né? Agora vamos comentar um ponto curioso, que é a Mera, nesse filme, que, né, obviamente, dada aquela circunstância, né, aquela briga judicial bem escandalosa da mídia, a personagem da Amber Heard foi bem reduzida, praticamente nula nos trailers e divulgação como todo do filme. Então ela só aparece um frame ou outro no fundo, ou aparece só um único frame dela socando lá o bagulho de meio submarino, meio maquinário sei lá o que, Octobot, sei lá como é que chama aquela porra lá dos maquinários do Raia Negra lá. Que quando ela vai lutar contra a Raia no filme. Só aparece essa ceninha no trailer. E vai lá e a gente fica, nossa, muitas notícias, né, falando, nossa, vão cortar. A própria Amber Heard relatou nos tribunais que o James Wan e a galerinha toda boicotaram ela. O Jason Momoa se vestia de Johnny Depp pra irritar ela no set, não sabe se isso é verdade ainda ou não. Mas que o James Wan cortou ela do filme, cortou todas as cenas dela e cortou a participação dela substancial no roteiro, desde não sei o quê. E o James Wan relatava que a Mera naturalmente não teria um papel tão substancial quanto no primeiro filme, já que o primeiro filme era de casal e esse daqui seria de broderagem de Aquaman e Orm. Então, mas no final das contas, tem bastante cena dentro do possível da Mera nesse filme. As cenas que poderiam ter sido cortadas não foram tão cortadas assim. Pelo menos esse corte final que a gente realmente viu no cinema. E não as sessões, milhões de sessões testes que deve ter tido. Mas ainda assim é meio triste que a rainha soberana de Atlântida ficou tão jogada a relento assim dessa maneira. Porque pra mim é uma personagem tão interessante quanto o próprio Arthur. Então, até porque nos quadrinhos, assim como acontece no filme, o Arthur ele às vezes não gosta tanto de ser rei. E ele fica tão de saco cheio e qualquer oportunidade de ter que sair pra fazer uma lição da liga, ele vai lá. E deixa a Mera que se vire. A Mera que realmente aguenta a bronca e vai lá e meio que faz toda a politicagem e toma realmente as rédeas de Atlântida de todos os sete mares. Então essa é uma puta mulherona da porra, uma puta personagem feminina forte nos quadrinhos. E que no primeiro filme ela é muito bacana. Suas cenas, tanto no Snyder Cut como no primeiro filme, a personagem continua beleza, é muito legal, é bacana, tem uma personalidade muito foda. E meio um instinto assassino, que realmente ela cresceu pra ser guerreira, então ela meio que vai matar a galera. Um monte de gente apontou que, pô, ela é de Atlântida, não sei o que, Shebel, os caras quatro, mas vai lá por qualquer oportunidade de matar um ser da mesma raça que ela lá do fundo do mar, ela mata. Porra, ela nasceu pra ser guerreira, e você não fica criticando os malucos que saem dando bala por aí na rua, né? Porque todo mundo é ser humano aí, mas assim continua se matando. E é a hipocrisia maluca aí da porra. Também se resume também um pouco o Jason Momoa nesse filme, porque ele vai lá e não mata o Arraia Negra e tenta salvar ele no final do filme, só que ele vai lá e faz o tututututu dele com as baleias, por causa tem uma tecnologia meio maluca lá de um sonor que ativa os nervos dos Atlantes e os que seja, ou não Atlantes, sei lá, uma porra de um barulho lá que fode a pessoa. Ele vai lá e revida. Lá na parte lá do exército do Arraia Negra. Só que ele explode e mata todo mundo. Isso é completamente sem consequência nenhuma. O Aquaman não sente peso nenhum. Quer dizer, o Aquaman não. O Jason Momoa não sente peso nenhum sobre isso. Ele vai lá e mata mesmo. Vai pra ir lá e matar a porra do cara que quase matou seu pai, quase matou sua mãe, quase matou sua mulher, quase matou seu filho. E ainda se presta a querer dar a mãozinha.
E aí, obviamente, condizente com o personagem do Arraia Negra, ele... Pô, você não mostrou misericórdia pro meu pai, agora vai mostrar misericórdia pra mim? Quero que se foda, eu vou matar aqui mesmo, já que não consigo ferrar com a sua vida, então se foda, Deus minha vida. Já fudi o planeta mesmo? Se foda aí, lidem com isso, foi embora. Aí se joga lá e quebra as costas. Caralho, não era pra ser tão cômico essa porra desse filme, mas acaba involuntariamente sendo. Na parte que ele tenta fazer graça é muito besta e sem graça, mas nessas coisas a gente fica tão. A gente pensa e fica, caralho. Que era pra ter densidade psicológica e dramática, vira essa porra aí. Mas voltando na Mera, ela realmente tem uma participação meio que reduzida, porque ela é basicamente uma personagem que quase vai pra geladeira, né, dado que ela toma um raiozão do Arraia Negra, que antes de tomar um raiozão já podia ter uma luta X1 dos dois, que ia ser bacana. Mas não se presta a fazer isso também, que é meio decepcionante. Mas ela toma um raiozão, daí pensa, caralho, vai morrer. Não morre, ela só fica ferida. Daí pensa, caralho, então é por isso que a cena da Mera foi cortada, ela vai ficar ferida até o final do filme. Não, ela volta, convenientemente, pra ser a Deus Ex Machina, assim como a Mulher Maravilha foi nesses últimos filmes da DCU. Ela sempre aparece pra ficar com o olhão dela e tacar os poderes dela muito visualmente bonito de água dela. Mas que são só, infelizmente, cenas bonitas, porque também não são cenas tão berés assim, quanto poderiam ser já dado... Cara, a mulher controla a água. O tanto de possibilidades criativas a serem exploradas com isso, ela fazer algo grandioso, um tornado de água, sugar água dentro do seu corpo, fazer bolhas, fazer... sei lá, fazer o que quiser. Não, só joga água ali, joga água aqui, puxa alguém de lá, salva alguém aqui, salva alguém lá, derruba uma coisinha ali, e dá, é por isso mesmo. É Deus Ex Machina umas 2, 3 vezes nesse filme. E algo que realmente, já que ela mal aparece no trailer, a gente ficava. Eu pelo menos, dado que eu gosto da personagem nos quadrinhos, fiquei. Caralho, mas a Mera vai ficar tão renegada assim, sendo que parece que a trama do filme parece que vai ser um negócio de vingança do Arraia Negra e parece que ele vai querer machucar o filhinho deles. E ela não vai tomar partido nisso? Se ela não vai ser ferida, ou ela, já que ela, parece que. Tinha várias possibilidades desse filme. Ela tá grávida o filme inteiro, ou ela tá ferida o filme inteiro, ou ela tá só esquecida o filme inteiro, que foi a terceira opção. Ela só ficou esquecida e você não usar de Deus Ex Machina quando conveniente. Que pelo menos no filme não é a impressão que dava nos trailers, que parece que se não era dessas duas opções primeiras, ia ser muito estranho, porque, caraca, vão sequestra seu filho e parece que você não vai tomar partido, vai ficar em Atlântida só esperando seu marido vir com o filho de volta, vai lá na missão com o irmão dele, que nem um pouco confiável, vai lá resgatar seu filho. Ia ser estranho, mas vai lá, ela mais pro meio do filme, depois que ela já dá umas de Deus Ex Machina, ela vai lá e vai tomar partido. Só que não tem parte tão presente assim nas cenas. E a porra daquele povo que toca a bateria no primeiro filme tem mais cena que ela nesse filme. Ele é o Lula Stealth, ele é o sidekick do Aquaman. Mais sidekick ainda do que o cavalo marinho lá, o Tempestade. Não sei. Realmente estou muito triste de estar falando de uma forma tão desanimada sobre esse filme. Eu queria que realmente fechasse com chave de ouro esse universo que, apesar de muita gente odiar, eu gostava do DCU. Apesar dos trancos e barrancos, remendos e improvisos, e Warner cagando tudo, alguns diretores questionáveis, tipo David Ayer, e às vezes decisões meio criativas controversas, e outras personagens sendo cagados e outros sendo descartados de uma maneira tão porca. Ainda assim, eu gostava desse universo, eu gostava de várias caracterizações, vários personagens, vários atores. Gostava desse universo como um todo e como ele funcionava. Que não ficar... obviamente também não ia querer que esse universo fosse só a visão de Snyder. O Snyder dirigisse, escrevesse, o que é que seja, os seus roteiristas fizessem todos os filmes. Eu acho extremamente adequado que cada personagem tivesse uma visão diferente, justamente se adequando à sua proposta de personagem, seu universo, seus vilões, suas cidades, o que é que seja. Porque né, uma Arlequina não vai ser igual um Aquaman, não vai ser igual um Flash, não vai ser igual um Superman, não vai ser igual um Batman, Mulher Maravilha, o que é que seja, Cyborg, Lanterna Verde. Infelizmente, né, nunca teve uma Lanterna Verde nesse universo, sem tirando aqueles né, bucha de canhão que apanha pra Darkseid.
Então, né, esse universo acaba saindo meio triste, realmente. Clima de fim de festa, que já não tinha ninguém desde o começo da festa, parece. Porque, né, nossa, acho que desde o fracasso de Adão Negro, todo mundo já tava cagando e andando. Daí quando anunciou um novo universo, ninguém foi mais ver os filmes. Então, é triste ver o filme do Aquaman se tornar um negócio tão qualquer coisa e mediano, sabe? Realmente é um negócio tão meio que inofensivo. Tipo, ele não te agride, mas também não te alegra. Ele é bem qualquer coisa, você vai esquecer. É plenamente esquecível, essa que é a bosta. Então, mas o filme, se eu for, agora comparando, agora dando um repertório meio DCU da vida, e obviamente ele é melhor do que Esquadrão Suicida de 2016, porque lixoso demais, muito. Preciso falar muito. Homem de Aço é o filme mais ou menos que eu já vi na minha vida. Ele tem exatamente a mesma quantidade de qualidades e de defeitos, a mesma proporção, que quase que se anula. É um filme tão 5/10 fácil. Então daí vai lá e tem o Besouro Azul, que tem muita coisa que me incomoda nele, ainda mais sendo um filme de origem tão genérico, com vilões tão horríveis e com várias coisas bem questionáveis de história e de conceito e de como as coisas se constroem. Então, o Aquaman e o Reino Perdido acaba passando e fica acima de Esquadrão Suicida, Homem de Aço e Besouro Azul. E fica o Aquaman e o Reino Perdido aqui e todo o resto do DCU, que eu já falei outras mil vezes, fica acima dele. Porque esse filme é bem, realmente, ok. Ele é um 6, sei lá, 6,5. Eu não gosto de dar nota, não sei se mas é isso. Ele é acima de Homem de Aço, que é 5, então ele é um 6. Ele é um filme que o que ele tinha potencial pra fazer, ele não fez. E o que ele se propõe a fazer, ele também não consegue. Mas, apesar de tudo, ele consegue ser um pouco melhor que Besouro Azul. Apesar do Besouro Azul ter um protagonista infinitamente mais bem caracterizado e bem melhor construído, esse filme do Aquaman ele acaba passando, mesmo tendo um roteiro extremamente raso, ele tem uma questão de causa e consequência um pouco mais condizente, mais entendível e sem tanto furo de roteiro. Apesar de Deus Ex Machina e. Como eu já falei o vídeo inteiro. Então, essa é a posição do Reino Perdido pra mim, como DCU como um todo. Ainda meu favorito de todos o DCU. Snyder Cut, BVS, que eu amo demais. Ultimate Cut, principalmente. Eu considero só Ultimate Cut. Teve lá O Esquadrão Suicida, do James Gunn. Mulher Maravilha, da Patty Jenkins, o primeiro filme. Arlequina e as Aves de Rapina. O primeiro Aquaman. Flash. Shazam, Fúria dos Deuses. Adão Negro. Mulher Maravilha, 1984. Shazam. E até aqui, Aquaman Reino Perdido. Besouro Azul. Homem de Aço. E Esquadrão Suicida de 2016. E antes que perguntem, esse Aquaman é melhor que as Marvels e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Pelo menos em último ele não ficou esse ano, de tanto filme decepcionante. É isso aí, esse é o último review do último filme do Universo Morto, do DCU, que eu amava tanto, apesar de muita gente criticar, e que agora definitivamente foi de arrasta pra cima. Triste, realmente muito triste. Mas vamos lá, né? Vamos com otimismo pro novo universo e que James Gunn consiga mandar bem e construir um universo com gestão de expectativa e que ainda assim cada filme seja um filme por si só e que se sustente e que os realizadores deles estejam preocupados em construir uma boa história, caracterizar muito bem seus personagens e desenvolvê-los com cuidado, com carinho, com apreço a todo esse universo DC e que engrandeça tanto quanto possível e quem sabe renasça um novo interesse para esse gênero que está tão desgastado, ainda mais agora. Então, que bom que vai ter um ano, né, de descanso, que venha Superman Legacy em 11 de julho de 2025, no meu aniversário. Mal posso esperar. Um personagem, o Superman, eu não gostava quando eu era criança, mas com o passar do tempo, com uns 15 anos pra frente, comecei a ler quadrinhos. Entrei de cabeça, mesmo eu não gostando do personagem, passei a amá-lo. E se tornou um dos meus personagens favoritos. O Superman, o nosso azulão, o maior herói de todos, que representa a verdade e a justiça e um amanhã melhor. Que tenha finalmente um filme digno, que eu possa realmente amar um filme do Superman live action. Porque até agora, nenhum... Eu acho que o que eu mais gosto é o Superman 2 lá do Richard Donner. A versão do Richard Donner mesmo. Que tem... já tinha um cut diferente já desde aquela época lá. Então espero que o primeiro filme que comece toda essa nova leva do DCU
comece com puta pé direito, com puta pé esquerdo, se for canhoto, mas que comece bem, que floresça coisas maravilhosas e que é isso aí. Eu amo o universo DC e eu quero ver filmes excelentes. Então, é isso. Vamos com otimismo, porque DC é vida. E já vou aproveitar para fazer um disclaimer que em 2024 praticamente não vai ter review de filme de quadrinhos aqui no canal. Por motivos de todos os filmes que vão ser lançados ano que vem vão ser uns completos chorumes. Esperamos que Deadpool 3 não se inclua nisso. Talvez seja o único que eu faça vídeo, mas todo o resto, todas aquelas merdas da Sony, eu não vou dar tela, não vou me prestar a gastar dinheiro, meu tempo, minha vida, assistir aqueles lixos horrorosos feitos obviamente para manter direitos autorais, e também não vou ver aquela continuação daquele lixo incomensurável e odiável pelo Todd Phillips e que infelizmente é atuado por um grande ator do calibre de Joaquin Phoenix. Então, não contem comigo, não vou dar trela e não vou dar publicidade para filme lixo. Porque claramente são filmes que não deveriam ter sido nem sequer feitos. Então, definitivamente não contem comigo. Me esqueçam. Bom, então é isso, né? Vamos finalizar mais um vídeo longo de crítica aqui do canal. O último vídeo do ano. E se preparem para vários vídeos. Vou tentar diversificar então, já que não vai ter tanta crítica ano que vem. Vou tentar diversificar um pouco mais o conteúdo, além dos edits, que é de praxe, é o principal foco do canal. Mas vamos lá, né? Se for o primeiro vídeo que você esteja vendo, né? Inscreva-se no canal, compartilhe. E me siga no Instagram, que tem várias coisas bem bacanas. Tem indicações de quadrinhos, séries, filmes, mangás, animes e por aí vai. Montagens legais, edits bacanas. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou de Aquaman 2 e o Reino Perdido. E qual o seu ranking do DCU como um todo. Só os filmes, né? Vamos deixar o Pacificador meio que de lado, porque ele é meio que um projeto meio único, já que é a única série desse bagulho. E não dá pra comparar filme com série. Pelo menos eu não consigo comparar dessa maneira tão... Enfim. Obviamente o meu ranking de agora também provavelmente vai ser mudado com o passar do tempo. Então vão me acompanhando no Instagram, que provavelmente se eu for mudando de opinião, eu vou compartilhando meus rankings de MCU, DCU e novo DCU, vindouro DCU. E é isso aí, vamos lá. Mas não deixe de comentar o seu ranking desse morto DCU aqui nos comentários. Então é isso. Vida longa e próspera.